Eu vou falar agora sobre um assunto que está sempre em voga, que são os assuntos das dietas. As dietas, elas estão sempre mudando e são lançadas com nomes diferentes, e elas estão sempre mudando porque elas nunca funcionam. O funcionamento da dieta quebraria o próprio mercado que vive da criação disso tudo. E esses pseudo-analistas entendidos, né? Bom, eu vou apresentar algumas informações aqui em números, né? Tentar transformar isso aí numa matemática, e a gente vai ver se faz sentido ou não, né? Essas dietas, a adoção dessas dietas ricas em proteína. Eu já tinha apresentado num vídeo anterior, quando eu falei sobre emagrecimento, o valor calórico desses macronutrientes. Então, os carboidratos, eles têm 4 quilocalorias por grama. As proteínas têm 4 quilocalorias por grama. Isso funciona dentro do nosso corpo, tá? É um valor também um pouco aproximado, tanto carboidrato quanto proteína. O álcool tem 7 quilocalorias por grama. As gorduras têm 9 quilocalorias por grama. Bom, analisando somente essas informações aqui, faz sentido a gente adotar uma dieta que seja rica em proteína e rica em gordura? As gorduras são os alimentos mais calóricos. Se a gente quer emagrecer, por que a gente vai manter um alimento calórico presente aí no nosso prato, né? Uma outra pergunta. Os carboidratos, eles são muito utilizados como fonte de energia para umas atividades mais intensas e pelo sistema nervoso central. O sistema nervoso central metaboliza basicamente carboidrato como fonte de energia, né? Se a gente retirar o carboidrato da dieta, o nosso desempenho físico, né, para a prática do exercício físico, no trabalho, na hora que a gente tem que formular as questões, etc., ele vai ficar comprometido. Faz sentido manter essa dieta? Bom, então vamos lá. Isso aqui é um argumento, né? O Dr. Atkins foi talvez o maior preconizador desse tipo de dieta, né? Ele, na dieta dele, mais ou menos 98%, né, da tua ingestão calórica total deveria ser baseada em proteína e gorduras, né? E 2% em carboidratos. Tudo bem. A gente já sabe que os carboidratos, eles têm a função
de fornecer fornecer energia para as atividades mais intensas, né? Sempre que a gente acelera nosso metabolismo. Então, se a gente só tem 2% de carboidrato presentes na dieta, quando a gente for fazer atividade física, o que a gente vai ter disponível aí para metabolizar? Né? Gordura e proteína. Como a gente sempre precisa de carboidrato, nosso sistema nervoso ele funciona basicamente com carboidrato, a gente tem que transformar a proteína em carboidrato. O nome disso é gliconeogênese. A gordura não faz esse papel. A gente não consegue transformar gordura em carboidrato. Essa via não existe. Né? E aí, de onde que a gente vai usar essas proteínas? De onde que a gente vai mobilizar essas proteínas para gerar carboidrato? Da nossa maior reserva proteica, né? Que é a massa muscular. Então, sempre que a gente adota uma dieta com a baixa quantidade de carboidrato, a gente aumenta a participação da proteína no fornecimento de energia. Né? E aí, faz sentido a gente adotar uma dieta rica em proteína e gordura e baixa em carboidrato? Bom, mas aí tem aquele argumento, Joaquim, né? Mas eu conhecia o fulaninho, né? Ou eu mesmo adotei essa dieta e emagreci muito, né? Bom, vou apresentar aqui para vocês uma outra informação, também em números, né? Que é o seguinte, olha, para 1 grama de carboidrato, a gente estoca junto com isso 2,7 de água. Né? E a gente tem mais ou menos aí, né, uns 500 gramas de carboidrato de reserva no corpo, que a gente chama isso de glicogênio. Isso aí está estocado no músculo, glicogênio muscular, e no fígado, glicogênio hepático. Bom, a gente tem mais ou menos uns 500 gramas de reserva aí de glicogênio. Como a dieta ela é rica em proteína, rica em gordura, e o nosso corpo precisa do carboidrato, o que ele faz? Ele começa a lançar mão dessa reserva. Então, a depleção, o uso dessa reserva, né? Isso aqui dá mais ou menos aí 1,5 kg, 2 quilos, né? É perdido de forma muito rápida, né? Então, é por isso que essas dietas que têm um aporte alto de proteína, elas funcionam no início para baixar o peso. Só que baixar peso não tem nada a ver com emagrecer. Emagrecer é reduzir a quantidade de gordura corporal. E não é reduzir a quantidade de peso. E aqui o que está acontecendo, que o que está caindo é a quantidade de peso corporal. Né? É claro que essas pessoas se submetem a uma dieta tão louca que elas acabam perdendo peso também. Né? Porque você está adoecendo. Né? Bom,
uma outra informação aqui, que é a seguinte: a Organização Mundial de Saúde, né, OMS, né, acabou, isso aí deve ter umas 2 semanas, mais ou menos, de emitir um documento, né, classificando a carne, né, principalmente a carne processada, né, como cancerígena, né, classificando a carne processada como cancerígena. Cancerígena. Opa, continua errado, vamos lá. E a carne vermelha como potencialmente, né, também promotora do câncer, cancerígeno, né? Então, essas dietas, elas são dietas muito ricas em carne. E aí você, além de não estar emagrecendo, né, você vai estar aumentando a ingestão, né, de um alimento que é promotor do câncer, né? E aí, se a gente observar, né, não é só, quando a gente fala em carne processada, não tem só o problema da carne, né? Tem o problema também que você pega uma carne, bota dentro de um embutido, por exemplo, né? E essa carne que duraria, sei lá, um dia fora da geladeira, passa a durar meses, né? E pior ainda são esses embutidos, tipo salaminho, que eles nem na geladeira vão. Então você imagina o que é preciso colocar aí, né, para você, para esse alimento poder durar sem estragar, né? Então, você acha que é possível, né? E em termos de número, em termos acadêmicos, né? Em termos de é uma questão de você ter bom senso, né? Você adotar essas dietas ricas em proteína e gordura, né? Tem outro aspecto aí que eu não abordei ainda, mas que eu vou falar agora, que é o seguinte, né? Os alimentos de origem animal são os únicos alimentos, né, que tem o colesterol presente. Então, o colesterol só está presente nos alimentos de origem animal, tá bom? Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que vocês pensem, né? E se tiverem alguma dúvida, só me procurar. Um abraço.